Vou mudar essa luz. Olá, pessoal. Oi, Juliana, tudo bem? Juliane, eu sei, eu sempre falo errado. Tudo bem, linda? Juliane. Resolvi fazer essa live meio de última hora para falar sobre os medos, né, na hora de tomar decisões. Vamos ver se essa luz fica melhor. Sobre a questão da dificuldade que a gente tem, né, de tomar decisão. E aí eu gostaria... Oi, Luiz, tudo bem? Seja bem-vindo, Malu. Bem-vinda. Então, a gente vai começar falando sobre a dificuldade de tomar grandes decisões na nossa vida, né? Porque que a gente às vezes pensa e não consegue agir. Por que eu fico tanto tempo entre sentir, pensar, mas não consigo agir? Aí eu fico trabalhando ali no mundo da fantasia, né? Imaginando, como seria se eu pudesse, né? Nossa, se eu conseguisse. A gente fica ali sobrevivendo com a esperança de fazer e não vai efetivamente fazer, né? Fábio, boa noite. Fábio, colabora aqui com a gente nessa discussão aí de como vencer o medo para tomar decisões. Valquíria, bem-vinda. Estou aqui à disposição de vocês, eu acho que alguém, sem dúvida nenhuma, hoje será ajudado. Vocês podem clicar aí nesse aviãozinho e mandar para alguém assistir também, para algum amigo de vocês, tá? Que hoje o assunto vai ser sobre medo de tomar decisões. Então avisem lá para quem gostaria de ouvir sobre esse assunto, né? Como a gente trabalha efetivamente, porque todo mundo me pergunta... então, eu reconheço meus medos, mas como eu mudo esse cenário, né? Luiz está colocando aqui essa questão. Estou preocupado com o número de idosos em depressão e medo. Pois é, principalmente aqueles que não têm o suporte dos filhos, né? Quando os familiares já não têm muita paciência para lidar com eles, com as limitações. E aí os idosos ficam realmente vibrando nessa energia de medo. Aliás, é uma boa questão que você colocou mesmo, Luiz, porque acho que o coronavírus veio lançar esse grande desafio para a gente, né? De certa forma, separar aí o joio do trigo no nível de pensamentos, né? Aqueles que vibram, quem quer participar? O destemido Fred. Quem quer participar da vida, mas tem muito medo e por isso fica só pensando, né? O que vai acontecer, o que o governo vai decidir, vai haver realmente uma vacina para todos, quando a gente vai poder sair daqui. Então ficam se alimentando com esse pensamento ligado ao medo, né? É muito complicado mudar isso porque é uma cultura, né? É uma história de vida vibrando no medo. E a única maneira da gente sair disso, mudar essa realidade, é a gente se conhecer. E o idoso, infelizmente, passou a vida inteira doando, dedicando, né? Porque há bem pouco tempo atrás não se falava mesmo. Coach é uma coisa extremamente nova, né? Life coach, a própria psicoterapia, né? Tem tido muito mais abertura hoje. Hoje as pessoas reconhecem que precisam de auxílio psicológico, que não precisam estar doentes, mas que podem prevenir uma situação de vida que é conflituosa, né? Que a gente tem sim que pedir ajuda. Acho que a força está em reconhecer que a gente não precisa lidar com as dificuldades sozinhos, né? Eu acho que isso é uma grande força. Contar com o outro, confiar no outro, né? Se você consegue trabalhar confiança em você, você vai confiar, vai conseguir depositar confiança num profissional para ele te ajudar. E me preocupa também, Luiz, essa questão da depressão em idosos, nesse momento que a gente está vivendo, também me preocupa muito. E aí a gente tem que... Pausou aqui, não sei porquê. A gente tem que chegar aos ouvidos desses filhos, desses netos, né? Para que eles olhem realmente para os seus avós, para os seus pais e considerem que esse momento é muito difícil para eles, por conta dessa experiência de vida, né? Que foi, maior parte dela, no medo, vivida no medo.
E aí, quais decisões são mais difíceis para vocês? Tem pelo menos 4 pessoas aqui que já chegaram, 5 agora. Paulo, bem-vindo. João Victor, Barros, sejam bem-vindos. Lancem uma pergunta aí. Que situação de vida que traz muito medo? Do que você tem medo? Qual escolha que é difícil? O medo, ele aparece muito nos momentos decisivos da vida, né? O medo de perder alguém que você ama, o medo de passar por um divórcio, o medo de mudar de profissão, o medo de pedir demissão, o medo de se casar, o medo de enfrentar um diagnóstico de uma doença. São situações que naturalmente causam medo, né? E o medo, ele não deve ser visto como algo negativo. O medo evita que você se machuque, né? O medo é uma emoção primária para que você evite. Então, se você põe a mão numa chapa quente, você vai ter medo de colocar de novo, porque você aprendeu com a experiência que aquilo machuca, que aquilo queima. Então, o medo fica registrado em você como aquilo que você deve evitar, aquilo que você precisa criar uma defesa. Então, essa é a grande função do medo na nossa vida. Só que a gente não pode deixar que ele tome uma proporção que nos paralise. Esse é o grande problema. O medo não pode ser o gato quer deitar em cima do teclado. Não pode, meu bem, tá dando tilt. Vem cá. Então, a gente tem que trabalhar o medo nesse sentido, para que ele não nos paralise, que ele seja aliado nas defesas que nós precisamos diante da vida, né? Luiz, o número de colegas da minha idade com infarto e AVC, e vejo que estão com medo de perder os seus apoios, pois não se acham capazes de gerir, né, a própria vida. É exatamente isso que um assunto bacana que a gente escolheu para falar hoje, que é como lidar então com esse medo, como mudar esse cenário do medo, conhecer os recursos que a gente tem. E no caso dos idosos é lamentável, porque, como eu falei, eles tiveram uma vida, uma história em que não foi proporcionado, isso não foi facilitado, né? Hoje a gente tem muito mais condição de trabalhar, de lidar com isso. Então, a gente precisa pedir ajuda daqueles que deveriam, né? Deveriam os apoiar, deveriam, né? Pedir ajuda através deles e trabalhar muito essa questão de ciclo natural da vida, né? Do desapego. Apego é outro grande fixador de medos. Quando eu me apego muito a uma pessoa, eu projeto tanto amor naquela pessoa e eu paro de viver o amor em mim e vivo através dela. E eu tenho expectativa que aquele amor me alimente. E eu paro de me alimentar com o meu próprio amor. Olha como é interessante isso, né? Freud, que é um grande cara aí, um grande psiquiatra, que deixou esse estudo sobre a projeção, que ele começou a estudar essa questão dos relacionamentos, como você se relaciona, projetando felicidade, projetando riqueza, projetando amor no outro, porque você não conhece esse recurso em você. A gente fala tanto de autoestima, né? O que é autoestima? A autoestima é o amor próprio. A autoestima é amor próprio. E aí o que acontece? Você tá inquieto hoje, eu vou te botar lá fora, tá? Eu não tenho expectativa de amor em você. Eu me amo e você faz parte desse amor que eu tenho. Por isso que você tá aqui, você é tão querido, tá? Você quer ir, você vai. Vou abrir a porta pra ele, tá, gente? Já volto. Vai pra onde você quiser. Pode ir. Vai. Tá vendo? Como eu não projetei meu amor nele, agora ele não quer ir. Ele tá se sentindo livre pra ficar, né? Brincadeiras à parte, gente, é isso então. A gente vai gerenciando o medo para que ele não seja um vilão na nossa vida, né? Ele tem uma função importante, mas a gente precisa realmente prestar atenção em que proporção esse medo existe. Quando ele começa a nos paralisar, opa, vamos lá. Eu tenho ferramentas aqui para lidar com isso. Tem uma outra questão aqui. O João Victor fala: creio que o medo surge
de uma situação que nos coloca em risco. Por isso que o maior medo de todos é da morte. Veja, a morte envolve muita crença. A morte é um assunto muito interessante, muito profundo, porque ela vai envolver religiosidade e espiritualidade, tá? Para mim, especificamente, morte é transformação, é passagem. Eu acredito no espírito eterno, né? Mas isso é meu. Isso não é certo ou errado, não é esperado, né? A gente não vai esperar que todos acreditem nisso. Isso também não é propriedade de espíritas, de kardecistas, de reencarnacionistas, né? Não é propriedade, é uma questão de crença, né? Então, assim, quanto mais você se aproxima, conhece, desenvolve a espiritualidade, mais você desmistifica a morte. E a morte passa a ser um assunto que não causa medo mais. Entende? Porque você percebe que é uma transformação. Qual é o maior problema da morte? Medo da morte. Sabe por que a gente tem medo da morte? Porque a gente é apegado demais. O problema da morte está em desapegar. Você logo pensa, nossa, eu não vou mais conviver com as pessoas que eu amo. E você tem medo que alguém que você ama morra porque você não vai mais conviver com aquela pessoa. Então eu apego àquilo que causa medo, né? Então, medo e apego são irmãos. Quanto mais apego eu tenho àquilo, quanto mais dependente eu sou daquilo, mais eu tenho medo de ficar sem, porque eu não sei viver sem aquilo. É novo para mim. Toda situação de risco, ela sempre vai estar na sua frente quando você precisa tentar algo novo, né? É óbvio. O risco qual é? De errar. Mas tem uma questão que a gente precisa encarar. Nós, seres humanos, temos uma condição de aprendizado, que é o erro. Se eu não errar, o meu cérebro não vai funcionar. Então, se eu quero, por exemplo, colar uma imagem, copiar e colar uma imagem, aquela imagem está bloqueada, ela precisa de uma autorização, tem cookie, sei lá, alguma coisa travou e eu tenho que errar algumas vezes para aí começar a perceber de que outra maneira eu vou fazer. Então, é um processo, né? Meu cérebro vai estar entendendo que, opa, não é assim. Então, eu vou construir uma ideia. E aí eu aprendo, eu fixo, né? Eu desenvolvo, eu estou colocando meus neurônios ali para funcionar, para se comunicar. E aí eu vou criar uma nova imagem, até eu acertar. Tem um processo. Não tem uma frase muito bonita, a Monja Coen fala muito, que a felicidade não está no resultado, está no caminho? O aprendizado também está no caminho de tentativa e erro. Mas a gente não quer errar, a gente não quer se decepcionar, a gente não quer se frustrar, a gente não quer ficar triste. Um professor meu fantástico, a Jacques, que é um psiquiatra também, ele fala assim, ó, sabe qual é o problema da depressão? O problema da depressão é que o paciente não quer deprimir. Nossa, eu fiquei pensando, ixi, vai demorar para eu conseguir entender isso aí, né? Acho que é por isso que eu aprendi, porque não foi fácil, né? Eu não captei de primeira. E aí depois lendo algumas indicações dele e tal, em Jung, eu fui percebendo assim, de fato, quando você se obriga a ser alegre, você tem uma tensão gerada. Eu tenho que ser feliz, esse casamento tem que dar certo, eu tenho que ter sucesso nesse trabalho, esse projeto tem que ser o meu melhor, eu tenho que apresentar bem, a pessoa tem que gostar de mim. Quando você cria essa tensão de que tem que ser bom, você já está em sofrimento e não percebe. Você vive na expectativa do resultado acertado. Mas você pode errar, mesmo assim, porque não basta querer acertar. Você precisa ir para o campo, precisa ir para a ação. E muitas vezes eu não vou por medo, né? Então, o problema da depressão é a pessoa que está passando pelo processo de depressão. Claro que tem questões químicas aí envolvidas, né, gente? Tem várias questões. Eu não estou dizendo que eu descobri a pólvora da depressão. Mas a questão psíquica profunda sobre
as pessoas que sofrem de determinadas doenças psíquicas é não quererem o sofrimento, e o sofrimento é inerente ao ser humano, é a nossa condição. Sem erro não há acerto, é um processo. Então, querer ser alegre sem ser triste é impossível. É impossível. Aí a beleza tá aí. Tem uma música fantástica, não sei se a Malu tá aí ainda, mas eu já dividi com ela. É do Baden Powell, mas foi cantada pelo João Gilberto. João Gilberto também já tá em outra. Depois vocês procurem essa música. É Samba da Bênção. A letra dessa música, gente, é linda demais. Curtam a letra dessa música. Um trecho que fala: é melhor ser alegre que ser triste. Alegria é a melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração. Mas para fazer um samba com beleza é preciso um bocado de tristeza. Senão não se faz um samba, não. Olha que interessante. Sem erro não há acerto. É esse o sentido. Sem se deixar entristecer, sem deixar a lágrima rolar, a tensão vai estar ali. Eu me obrigo a ser feliz, eu me obrigo a ser bem-sucedida, eu me obrigo a ganhar dinheiro. Vira uma tensão horrível. Você não vai ser saudável e feliz assim, se obrigando a ser. Você precisa encontrar o caminho. E o caminho tem espinho, tem pedra. Vai ter erro, vai ter risco. Então, João Vitor, é isso mesmo. Vamos aprender a desapegar e vamos aprender a se perdoar. A gente não se perdoa quando a gente erra. E esse é outro grande mal. A gente quer ser o melhor em tudo, né? E começa a ficar competitivo e começa a colocar expectativa nas pessoas que caminham com a gente. Você pode trilhar o mesmo caminho junto com um grupo de 10 pessoas. Cada um vai ter a sua experiência. Enquanto um está olhando para as pedras, evitando cair, tropeçar, o outro vai estar olhando para a copa das árvores, o outro vai estar olhando para a florzinha, o outro vai estar sentindo o vento, o outro vai estar de olhos fechados. Cada um vai captar aquilo que precisa ou que estiver disponível para captar. Porque também tem essa. Às vezes a gente está cego, surdo e não deixa o aprendizado chegar. E aí vai. Tem uma frase bacana que fala que a lição será repetida até que você aprenda. A situação será repetida até que você aprenda a lição. E é isso. Então, no final das contas, se trata de enfrentamento e de parar de se obrigar a ser foda. Nós nunca seremos foda se a gente não sofrer, não ralar o joelho. Não tem como, não tem atalho, não tem. Tem ilusão, tem fantasia, a gente pode fantasiar, que a gente é o máximo. Dá para viver assim? Dá, lógico. Você escolhe, né? Falando de escolha, você pode escolher viver na ilusão, né? E a ilusão também é gostosinha, às vezes a gente precisa sim de um pouco de ilusão, porque a real o tempo inteiro é muito difícil, né? Vamos lá, Teodoro tem um pedido aqui para participar do vídeo ao vivo, não sei se for, se você estiver ainda aí, Teodoro, me fala, pode sim, quem quiser participar ao vivo comigo, pode participar, entra, fala alguma coisa, depois a gente reveza com outras pessoas, tá? João Vitor, de novo, então, de certa forma, creio que o medo revela algo em nós que mascaramos muito, que é o egoísmo. Somos plenamente egoístas, como diz o Hobbes da modernidade. Egoísta no sentido de egóico, eu concordo com você, mas egoísta aí no sentido do senso comum, não. A gente é egóico, né? O que é ser egóico? Deixar que o ego esteja no comando. A gente tem o self, nossa alma, naquilo que nos impulsiona a buscar o nosso propósito de vida. Tá aí o grande objetivo do Life Coach é buscar o propósito de vida de cada um. A minha proposta, inclusive, gente, é falar isso hoje para vocês, tá? Que quem acha que a psicoterapia não é o momento, não quero investir, não quero me envolver, não quero ficar tanto tempo, o Life Coach ajuda justamente a você reconhecer teus recursos, diminuir teus medos e ir para a vida com mais assertividade, mais coragem, menos
medo de errar, menos tensão para ser o melhor, certo? Então, é uma grande ajuda para atravessar um momento específico da nossa vida e dar um resultado muito legal. São muitas ferramentas comprovadas cientificamente para você entender como você se comporta, né? Como você se relaciona com os outros, quanto de expectativa você põe nos outros. Eu já deixei a porta aberta, quem já assistiu minhas lives sabe que não tem jeito aqui em casa. Tenho 2 filhos e um deles sempre gosta de entrar na live. Agora tem o Frederico também, o gato, né? Faz 3 semanas que eu adotei o Frederico. O Frederico sentou novamente no teclado. Então, pessoal, é essa questão aí que é bacana a gente pensar, sabe? Então quer dizer que é obrigatório a gente buscar uma psicoterapia? Não, é obrigatório você cuidar de você. É obrigatório você cuidar da sua vida. É obrigatório você descobrir como viver melhor. É obrigatório você encarar teus medos. É obrigatório você instruir sua cabeça. Colocar informações boas aí. Pôr o teu cérebro para funcionar com coisas legais, que te façam bem. É obrigatório você adquirir conhecimento. É obrigatório você se cuidar, você ser bom com você. Isso é obrigatório. Quanta gente que fica fazendo coisas maravilhosas para os outros e não sabe fazer nada de bom para si mesmo. Não sobra tempo, nem energia para fazer alguma coisa boa para você mesmo. Isso é muito complicado, né? E aí, finalizando aí, João Vitor, da questão egóica, a gente deixa o ego no comando e o ego é aquele que fica ali entre o que o self pede, que é aquela, né, a minha alma, o que ela anseia, o que ela quer realizar nessa vida, e o ego, que é aquele que vai intermediar o que o outro espera de mim. E eu quero ser aceito, eu quero ser admirado, eu quero ter o reconhecimento dos outros. E nessa busca de reconhecimento, eu sirvo aos outros, não estou falando de caridade, totalmente diferente. Eu sirvo no sentido de apresentar a minha melhor versão, usar uma máscara para apresentar o melhor, quando na verdade eu estou destruído por dentro. Quantas vezes, né? A pessoa, oi, tudo bem? Você tá destruído, tá mal, não queria nem ter levantado da cama, queria ter inventado uma desculpa para não ir trabalhar, e você responde tudo. Isso virou até o nosso hábito normal de cumprimento, né? De perguntar se tá tudo bem. Eu, sinceramente, eu critico essa coisa, porque às vezes eu não quero saber se o outro tá bem, às vezes eu ligo para saber de alguma coisa urgente, e a gente tem que perguntar, tudo bem? Tudo, você? Né? Às vezes eu realmente não quero, eu tô cuidando de alguma coisa minha, meio urgente, mas é grosseiro, né? Não pode. Então é isso. Muitas vezes a gente não tá bem e acha que resolve esse não tá bem cuidando de outro alguém, quando na verdade a gente precisa cuidar da gente. João Vitor, se atentarmos a leituras como a de Nietzsche, Feuerbach, olha, eu não sou filósofo, então muitos nomes aqui eu não vou saber falar, tá? E principalmente Freud, perceberemos que tudo se resume à finitude. E frente a essa nasce a angústia e o medo. Então, João Vitor, eu volto na questão da crença. Eu não acredito em finitude. Eu acho muito bacana, 2 gatinhos aqui, ó. Ó o meu grande apego aqui, ó. Então, finitude é quando você pensa que algo é finito, né? Que algo se finda, que eu vou aproveitar até o momento e aquilo vai acabar. A experiência não acaba, o conhecimento não acaba. Entende? Finitude, para mim, é aquilo que tem espaço e tempo. Né? Tem um começo, meio e fim, tem uma cronologia de existência. O espírito não tem. Né? Então, finito, a experiência, o amor não é finito. O amor, ele vive, transborda e você projeta, introjeta, dedica, recebe, né? Então não tem finitude. Eu não consigo perceber a finitude. Se você quiser me dar um exemplo de alguma coisa, eu acho que a gente quer aproveitar ao máximo, talvez o que você colocou é isso, que eu acho bacana, que a gente tem o hábito de aproveitar ao máximo uma coisa antes que ela acabe, né? Aliás, tem uma questão sobre a alegria que é assim, tudo que é bom dura pouco. Há uma crença. Aliás, a gente podia falar sobre crenças, né? As crenças que vocês têm que atrapalham vocês, ó. Desmistificar.
Desmistificando as crenças. Tudo que é bom dura pouco. Por que que dura pouco? Por quê? Porque eu adquiri de forma superficial? Porque eu não estou presente ali? Que se eu estiver presente ali, eu vou levar para mim. Quantas vezes a gente está sozinho, lembra de uma cena engraçada, um amigo que contou uma piada, um momento legal e a gente ri sozinho? Aquilo não está existindo em você? Claro, você não está naquele tempo e espaço, mas está vivo ainda dentro de você. É o sentimento, eu sinto, logo existo. Descartes falava penso, logo existo. São outros tempos, gente. A gente não está em 1800, tralalá. Agora é sinto, logo existo. E a gente vai descobrir esse sentir. Da onde vem esse sentir? E graças, eu estou vivendo num momento em que os cientistas hoje cada vez mais estão com esse olhar da psicossomática, corpo e emoções. Nosso pensamento interfere no funcionamento celular. Hoje ainda falei para a Malu, nenhuma célula se revolta, uma olha para outra e fala, vem cá, vamos fazer uma farra, vamos dar uma destruída aqui na casa. Não, é o pensamento, é aqui, ó, a ordem geral. Ai, eu tô com raiva, eu não consigo perdoar fulano, puta que merda, o cara passou na minha frente, fulano me traiu, eu não tô feliz nesse casamento, e eu fico vibrando naquilo ao invés de ir pra ação, porque eu tenho medo de fazer algo errado. Pausando, gente, para você está pausando? Alguém me fala aí, porque para mim o vídeo tá pausando, ele pausa, e eu não sei se a minha voz corta. Então, essa questão da... Agora até perdi o que eu estava falando aqui. O João Vitor escreveu mais alguma coisa, eu já leio, tá? Então, essa questão de ir para a ação porque eu vou errar. Porque eu quero continuar na fantasia de que eu vou pensar, e quando eu agir eu vou acertar. Grande ilusão. Grande ilusão. Não adianta. A minha mente me leva aonde o espaço não existe. Então, nosso inconsciente ele tem o elemento atemporal e espacial. Ele está em qualquer lugar, em qualquer dimensão. Então, tudo que a minha mente projeta, tudo que eu projeto para acontecer, só acontece definitivamente na prática. E ali é o real. O que eu imaginei não vai se repetir exatamente como eu imaginei. O melhor da festa é a véspera, né? Tem uma frase que fala assim também, que o melhor da festa é viver a véspera da festa, porque a gente consegue estar em todos os lugares. Você pensa numa grande festa, a tua mente tá no bar, bebendo uma bebida boa, sentado na mesa conversando com teu amigo, curtindo a música, dançando, dando risada, sua mente está em todos os lugares, ela é atemporal, é espacial. Quando você está efetivamente na festa, quando ela está acontecendo, naquele espaço-tempo, teu corpo está ali, você não tem condição de estar em todo lugar ao mesmo tempo. Então, às vezes você vai estar ouvindo uma pessoa chata, falar de doença, daqui a pouco você vai no bar, a bebida está meio quente, aí você vai dançar, quando começa a tua melhor música, você fica com muita vontade de ir no banheiro, né? Então, assim, não adianta ensaiar. A vida só acontece quando a gente está agindo. E muita coisa pode dar errado. Mas e aí? Tendo consciência de que vai dar errado, aí eu não vou agir? Não adianta. É conhecer os recursos que você tem e ir para a luta. É o que temos. Só aprendemos assim. Não tem outra forma do ser humano aprender. A gente não tem teletransporte, a gente não tem telepatia, a gente não tem outro meio de aprendizado que não seja pelas ações, pelas atitudes. Então a gente precisa perder o medo de fazer escolhas, de tomar decisões. Pode dar errado? Pode. Mas quando dá errado, você vai sempre ter outras possibilidades, você vai sempre ter outros caminhos de ação. Então, não é finito. A experiência não é finita. Você vai estar sempre num estágio de evolução, juntando conhecimentos e aprendendo cada vez mais. Deus, então, não passa de uma projeção para nos salvar de nossas angústias. Deus é a maior criação do homem. Creio que a espiritualidade é só uma forma, como diz o Fernando Pessoa, uma forma anestésica.
É interessante o teu ponto de vista. É verdade, você sabe que você fala dessa questão da espiritualidade como forma anestésica, porque eu estava ouvindo alguém me falar essa semana que é incrível o número de pessoas que procuram a espiritualidade é, quando um parente querido morre, quando perdem um ente querido, né? Não é nem correto falar de perda, porque não era seu, mas enfim. Quando você vivencia a morte de alguém que você ama, você fica tão chateado, tão triste, tão destruído, e aí sim você vai buscar a espiritualidade, né? Mesmo que seja a princípio pela revolta, né? Você revoltar com Deus, perguntar onde ele está, porque ele tirou aquela pessoa da sua vida, enfim. Engraçado, né? Por que a gente vai buscar no sofrimento, né? Quando tá doendo. A gente tem esse corpo duro, tem que doer pra gente reagir, né? Doido? Tem que espetar pra gente sentir. Tá tudo dentro da nossa mente, mas tem que ter uma ação. A vida é ação o tempo inteiro. Se a gente não for tomar as escolhas que precisam, o movimento em si vai trazer uma necessidade de movimento para você, né? Você se movimentar, porque tudo está em constante movimento. E essa questão de nós criarmos Deus, e aí eu vou te convidar para ler um pouquinho de Jung sobre o si mesmo, tá? Jung fala sobre o arquétipo Deus, né? Que é o arquétipo do si mesmo, que nós encontramos Deus dentro de nós. E a figura Deus, como aquele que está acima das nuvens, e muitas pessoas ainda formam uma imagem de um sábio de barba branca, né? Isso é uma imagem. Ninguém pode garantir para você se Deus é negro, branco, cabelo longo, cabelo curto. Nós temos um arquétipo Deus, uma imagem criada de Deus. Nisso eu concordo com você. Dá uma lidinha lá no arquétipo do si mesmo do Jung, que eu acho que você vai gostar bastante. Acho que vai complementar legal esse teu pensamento, sim, tá? Sobre a espiritualidade como analgesia e a criação de Deus como não somos criaturas de Deus, somos nós que criamos esse Deus para sentir então uma força, um apoio, né? Alguém, um poder exterior que nos leve a uma vida melhor, que nos leve a felicidade, completude e tudo mais. Bom, muitas pessoas vão passando por aqui, eu não sei quem ainda tá. Obrigada pelo coraçãozinho, é muito bonitinho ver esses coraçõezinhos aqui no cantinho da tela. Muito obrigada, fico muito feliz. João Vitor, eu vou te convidar para a gente bater um papo depois, porque você tem ideias muito interessantes, eu quero saber mais. Eu acho que se você não é filósofo, você deve gostar muito dessas leituras e são muito interessantes. Você deu o exemplo do finito, vamos lá. Um exemplo de finitude somos nós, corpo físico, concordo com você, tá? Só corpo físico. E nós não somos só corpo físico, nós somos corpo mental e espiritual. Então, concordo com você. Como eu estou me apresentando aqui hoje, Márcia, mulher, mãe, psicóloga, eu sou finita. Eu terei um prazo para estar aqui. Então, eu sou finita. Eu, máscara, Márcia, tá? Não a minha essência, não o que está aqui dentro. Exato, por sermos carbonos, está falando exatamente da matéria. Num determinado momento, o corpo, de tanto se deteriorar, acaba parando de produzir células e morre. Exato, isso mesmo, o corpo. Tá, mas vamos falar mais sobre espiritualidade aí, hein, João Vitor? Tá pausando, mas dá pra ver, né? Oi, Oxinha, você tá aí ainda? É um apelido que eu dou pra minha irmã, ela não gosta muito, mas é Rose. Luiz, se cobra continuidade e se esquece de viver o agora e assumir o agora e se fica na expectativa de que depois eu terei a solução. Exatamente, esse é o grande mal, esse é o veneno, é um veneno. A gente não viveu o agora, se é só o que a gente tem. É só o que a gente tem, o agora. O passado é lembrança, o futuro é expectativa. O que é vida? É exatamente esse momento. A vida, para mim, é exatamente o que está acontecendo aqui. Eu estou ouvindo a minha voz, eu estou falando com algumas pessoas que eu não vejo, mas que eu sei que estão me ouvindo. É essa luz forte que está
aquecendo a minha bochecha, eu tô com fome, tomei um banho rápido. Todas essas sensações, se eu estiver acordada para todas as sensações que eu tô sentindo, eu estou vivendo aqui e agora. Se eu tomo um analgésico, assisto uma coisa, mas estou pensando em outra. Se eu estou pensando, sei lá, estou com uma ressaca moral de alguma coisa que eu falei, acho que o outro não gostou, eu não estou presente no aqui e agora. E aí eu não tenho experiência para continuar. E isso vai alimentar mais medo ainda. Se eu tenho o hábito de ficar pensando no que eu fiz e deu errado, e ficar na fantasia de que o próximo passo dará certo, mas eu não vou para ação, estou vivendo no medo, o medo está me paralisando, né? Então eu só vou conhecer a minha estrutura, só vou conhecer meus recursos quando eu definitivamente me permitir errar. Quando eu me permitir errar, quando eu aceitar minha condição humana, eu estarei livre. Ontem o filme do Divaldo Pereira Franco teve uma cena muito legal em que a mentora dele falou o seguinte: o desafio da criatura humana é a criatura humana. Então, primeiro eu preciso aceitar minha condição de vida, aceitar onde eu estou, aceitar o corpo que eu utilizo, aceitar a minha vida no momento como ela é. E aceitar não quer dizer se submeter ou ser submisso à vida. Aceitar a condição é não se revoltar, é não botar culpa em ninguém. No governo, em Deus, no vizinho, na mãe. Aceito. Tá. Mas eu não gosto do jeito que a minha vida tá. Então, o que eu posso fazer para mudar? Conhecer teus recursos e agir. Né? É isso que a gente precisa fazer. E ninguém nunca vai trazer. A única coisa que o outro pode fazer de bom pra gente é trazer um cafezinho, um bolo, né? Fazer um agrado, dar um elogio. Isso é passageiro, é momentâneo. Sentir o carinho, o amor do outro é muito gostoso, mas não vai fazer minha vida acontecer. Ela faz parte, né? Esses momentos gostosos aí de afeto, que a gente se relaciona com o outro, é muito bom. Mas tem momentos que não são tão bons, né? Que não depende do outro estar ou não na minha vida. Maria do Carmo, espero que esteja aí ainda. Moraes. André, obrigada por vocês estarem aqui. João Vitor, olha que estudei para ser padre por 8 anos. Olha, vou adorar falar contigo. Adoro. Religiosidade e espiritualidade. A minha monografia é a influência da espiritualidade no processo de cura. Estar consciente do seu espírito e curar a doença do corpo. Da mente também, que eu estou me referindo a doenças físicas e psicológicas, tá? Vai ser muito bom a gente conversar. Muito legal mesmo, adorei porque a gente tem pontos de vista diferentes, principalmente sobre espiritualidade, sobre o arquétipo Deus, e vai render o nosso papo, com certeza. Obrigada por participar, viu, João Vitor? Eu gosto muito de conversar com pessoas que têm experiências diferentes das minhas, né? Porque aquele papo monólogo que você falou, tu concorda, não te leva para lugar nenhum, né? Então é bacana você ter pessoas que têm experiências diferentes. É muito legal. Gente, eu acho que a gente já tá quase no nosso tempo. Eu tô com receio de repente ser desplugada aqui. Alguém que está aí queira me fazer mais alguma pergunta relacionada a medo, alguma dúvida sobre life coaching, o que mais eu poderia ajudar. A Camila tá aqui também, Ribeiro, Andréa Souza, Beatriz. Oi, Beatriz, obrigada. Olha, Francisco e Brito. Bom, desculpa se eu não falei o nome de alguém que está aqui, a gente não sabe se a pessoa ainda está ou não. Mas obrigada por vocês estarem aqui. Me faça alguma pergunta, que às vezes vocês fazendo uma pergunta, vocês ajudam uma outra pessoa que está constrangida ou não sabe exatamente como vai perguntar. Martinho acabou de entrar. Eu estou aqui à disposição, gente, para vocês me fazerem alguma pergunta. Ai, a Camila, olha, Camila, que linda você. Melhor psicóloga do Brasil. Ai, assim eu fico envaidecida. Assim meu ego fica mais inflado. Obrigada, meu amor.
É um processo, né? Tanto o life coach quanto a psicoterapia é uma parceria, né? O psicólogo ele só pega a luzinha lá, a lanterna e fala, e que tal você experimentar aquilo ali, né? É isso que a gente faz, a gente orienta, a gente através de experiências vividas também. Tem uma frase muito legal que fala assim, ó: eu não posso conduzir você por um caminho que eu nunca trilhei. Eu acho muito legal isso, muito legal. Então eu reconheço os meus limites, eu sei até onde eu posso ir. A primeira coisa que eu faço quando a pessoa aparece para fazer o processo, eu falo para a pessoa qual é a tua expectativa, né, da psicoterapia, o que você acha que pode fazer por você, e também falo que eu não vou fazer muita coisa, que depende realmente da disponibilidade, né? Nosso inconsciente, ele resiste muito, tem coisa muito dolorida, né? A gente não quer dor, né? O que a gente está falando aqui, por que a gente tem medo? Porque a gente não quer sentir dor, a gente quer uma vida oba-oba, né? Mas a vida oba-oba, ela só vai aparecer depois dos momentos difíceis, né? Malu, também acho, muito obrigada. Ai de mim, se não tivesse você na minha vida. Daqui a pouquinho você vai perceber que eu não tenho nada a ver com isso. Que isso tudo já estava aí dentro e que você está encontrando por mérito próprio, viu? A Ed tá me perguntando, é Edivar Mariada, né? Você é a favor das tecnologias voltadas à saúde preventiva? Eu não sei exatamente qual tecnologia você está se referindo, mas se for desde das teorias aí que a gente aplica, né, os próprios testes que são utilizados em consultório, foram desenvolvidos para a pessoa promover o autoconhecimento, né? Se você está falando de algum tratamento específico, de algo específico, porque eu conheço mais da área da naturologia, né? Então, o que é prevenção da saúde? A prevenção na alimentação, no ambiente, higiene do sono, né? São atitudes e são alguns elementos naturais que você vai agregar, né? Então, a fitoterapia, a aromaterapia. Me explica um pouquinho melhor para eu poder comentar, tá? Sobre as tecnologias aí voltadas à saúde preventiva, tá bom? Camila, então, quais as perguntas que devemos fazer a nós mesmos antes de tomar uma decisão? Olha, excelente, adorei. Deixa eu ver nosso tempo, gente. Alguém me atualiza do tempo. A gente tem mais uns 10 minutos, acho, né? Ó, olha só que legal. Tô na dúvida. Tô numa dúvida danada. Eu não tô. Vamos falar de divórcio, vai? Relacionamento. É uma coisa difícil. Eu não tô mais feliz. Eu não tenho mais prazer sexual com essa pessoa. Eu não tenho mais pressa de voltar para casa depois do trabalho. Eu olho para essa pessoa e eu fico de vez em quando me pegando naquele momento em que eu decidi me casar com ela. Só que agora eu começo a pensar que a decisão acertada pode realmente ser o divórcio. Porque, independente da questão de ter ou não ter filhos, né? Olhar para si e perceber que há muito mais para viver além daquela relação. E aí, como é que você vai fazer então, né? Como a Camila coloca aqui, quais perguntas você se faz? Eu acho que a primeira grande pergunta é: eu sei exatamente o que eu quero? Eu sei o que me faz feliz? Eu preciso de alguém para me deixar bem? Eu fico bem sozinho? Eu consigo me dar conforto e carinho? Ou eu preciso do outro para trazer isso para mim? Eu acho que é umas perguntas nesse sentido. Em ordem profissional, tem muitas outras. Mas principalmente se perguntar: o que eu estou buscando? Porque essas perguntas aí, gente, são para o teu self, para o teu inconsciente. Não dá para você... Você pode até começar, para quem nunca participou de processo terapêutico, life coach, faça o seguinte: pega uma folha, coloca uma música que te inspire e você vai fazer uma técnica chamada escrita criativa. Você não vai se fazer pergunta, você vai colocar as respostas ali. Você vai mentalizar o problema.
Ah, então, se eu me divorciar, aí primeiro você faz a parte racional para limpar os pensamentos obsessores, tá? Então você vai fazer assim, ó. Divórcio. Hoje, o que vai acontecer? Bom, vamos pensar na questão material, na questão jurídica, se tiver filhos aí, a guarda, como é que a minha vida vai ficar? Vamos pensar em termos práticos. O que vai acontecer quando eu decidir isso? Vai acontecer isso de positivo, isso de negativo, isso aqui eu vou ter que me adaptar, isso aqui eu vou aprender, vou ter que aprender a lidar, né? E o que é positivo é o que eu tô querendo, é o que tá me motivando, é o que tá aqui dentro, fazendo eu buscar aquilo que eu acredito que é positivo. Agora, isso é real ou isso é fantasia? Esse positivo aqui, eu tô alimentando fantasia para tomar essa decisão ou isso aqui é real? Pronto, acertou a questão racional, vamos pro inconsciente. No inconsciente você vai colocar uma música aí que te inspire bastante, vai pensar, vai entrar em conexão com aquela dúvida, com aquela angústia, com aquilo que te tira o sono, aquilo que está te perturbando há muito tempo. E você vai pegar, eu já gosto de pegar uns 3, 4 papéis, né? Porque eu faço com os olhos fechados, tá? Você pode fazer com os olhos abertos, você vai pegar um lápis ou uma caneta e vai começar a escrever aquilo que está te incomodando, aquilo. Então, por exemplo, tô infeliz no meu casamento. Quando eu penso no meu casamento, não, tá de chorar. Quando acaba o horário do trabalho, eu tenho que ir para casa, eu queria que alguém me ligasse, eu queria ter outra coisa para fazer. Aliás, eu vou arrumar outra coisa para fazer. Eu vou fazer um curso, eu vou ficar aqui até tarde, enfim. E aí eu começo a escrever a angústia, eu começo a escrever o que me faz mal, o que me deixa triste naquela situação. Eu vou entrar em contato com a dor e vou começar a escrever. E aí eu posso começar a escrever assim, por exemplo, ó, separação, divórcio, família, minha mãe, meu pai, vergonha, e vai indo, vai indo, vai indo, deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir. Escreve, 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 escreve. Tá? Se você pôr uma música, procure uma música instrumental, tá? Porque senão o teu cérebro começa a captar uma palavrinha ou outra e te influencia na escrita. É uma técnica, eu gosto muito dessa técnica, tá? Escrita ativa, entre em contato com a sua dor e descubra o que tá te empurrando para a decisão. O que tá te empurrando para a decisão. E a nível racional, consciente, essa lista dos pós aqui, os pós e os contras, a lista do positivo do pós, ela é real ou ela é uma fantasia? Tá? Eu acho que, ó, dica de ouro aí, hein? Utiliza isso, gente. Façam isso a partir de hoje já, tá? Façam essa técnica que vocês vão ver que já vai dar uma aliviada, já vai dar uma clareada. Eu gosto de rezar. Quando eu estou em conflito e preciso tomar uma decisão, eu converso com meu mentor espiritual, eu converso com meu anjo da guarda, eu converso com Deus, com Jesus, enfim, né? Converso sozinha, né? Para alguns, eu falo comigo mesmo. Então eu faço uma oração, eu tomo uma água, deixo aquela água ali mentalizando as respostas que eu preciso para o dia seguinte. Eu entro em contato comigo e eu entro em contato com aquela angústia e eu peço para que eu tenha iluminação, para que eu tenha mais clareza do que eu realmente quero, que às vezes a gente quer um resultado que não depende daquela mudança. Às vezes a gente pode conseguir por um outro meio. Então é muito importante ter claro, e é legal usar essa técnica. Resolve o racional para tirar os pensamentos que ficam ali te incomodando e faz essa técnica da escrita ativa. Quem não gosta de escrever pode desenhar. Pode usar tinta, lápis de cor, giz e cera. Desenha a tua angústia e fala com ela, tá? Porque aí você se abre para possibilidade. Desabafar com um amigo é legal, para quem está em processo terapêutico é legal, mas você que vai ter que entrar em contato. Peraí, tem bastante coisa escrita aqui. Ah, tá. Existem alguns aplicativos de meditação e saúde emocional, como símbolo, que tem meditações e diário emocional. Boa também, legal. Você pode fazer meditação caminhando. Ouve os podcasts lá da Monja Coen, põe o fonezinho, vai caminhar. Excelente, tomar um banho de sol, ir para a varanda. Hoje eu peguei um café, um incenso de cravo, eu tinha batido um suco de maracujá para meu filho, misturou aqueles aromas ali. Alguém falou aqui de aromaterapia. Fantástico, né? Sim, a aromaterapia é um dos elementos naturais que a gente utiliza para prevenção. Por que a prevenção da saúde
é tão falada hoje? Porque a gente hoje entende que as doenças são, sim, originadas pela mente. A mente cria, o corpo responde. Então, trabalhar com elementos de prevenção da saúde, o que quer dizer isso? Quer dizer que eu estou elevando a minha frequência energética de pensamento e promovendo saúde imediata. A vida não é aqui e agora. Lembrança de passado não existe mais. Expectativa de futuro ainda não existe. A vida é aqui e agora. Se aqui e agora estou vibrando em pensamentos de saúde, abundância, riqueza, a minha mente vai atrás disso. Se eu estiver aqui vibrando aquele desgraçado, aquela que não sei o que, quero que morra, porque não sei o que, porque esse governo, porque Bolsonaro, porque e aí se eu começo a jogar minha raiva para tudo que é lugar, é nessa vibração que eu vou viver. Tem como isso te fazer bem? Tem como isso te fazer bem? A mágoa, a raiva, o rancor, a ansiedade, né? O não saber como fazer, não tem como isso te fazer bem, né, gente? Então é simplesinho assim. Você melhora o seu estado. Exercício físico. Por que que exercício físico é tão bom? Porque você vai trabalhar a tua oxigenação cerebral, vai dar um certo cansaço para aqueles pensamentos obsessivos, eles vão largar um pouco você vai estar ocupado cuidando de você. A hora que você está lá elevando, fazendo uma força com o teu músculo, você está se concentrando na tua saúde, na tua estrutura física. Então você está na interação corpo-mente, você está cuidando de você. E aí você afasta aqueles pensamentos obsessivos, né? Que são tão difíceis para quem quer praticar meditação aí, quem está iniciando meditação. A grande rivalidade da meditação é você conseguir se desligar desses pensamentos obsessivos, né? Tá? Então, vão desenhar, gente. Vão desenhar, vão escrever, vamos ouvir uma música legal, vamos ouvir pessoas que têm ideias bacanas aí para trazer pra gente. Adoro a Monja Coen, adoro as palavras lá do Cortella, do Pondé, do Karnal, pessoas evoluídas, interessantes, iluminadas, que vêm trazer conhecimento pra gente. Vamos buscar, vamos estudar, vamos pesquisar, vamos conhecer. Ninguém vai trazer conhecimento. Vão trazer chazinho e bolinho, tá? É um efeito imediato. Mas a gente precisa de algo que nos ajude a enfrentar os desafios que virão. Então a gente precisa se desenvolver intelectualmente, espiritualmente e intelectualmente, tá? Então, dá para usar em todas as decisões da vida? Claro, claro que dá. Esse é o princípio, entrar em contato com você, tá? Entrar em contato com você. Faz a lista do pós e do contra, resolve a questão racional, vai para o inconsciente, projeção. Desenho, escrita ativa, manda ver. Sem neura, sem... Ai, minha letra ficou ruim, escrevi errado, escrevi na mesa, blá, blá, blá. Pelo amor de Deus, nada disso. Simplesmente deixa sair, tá? Quem chegou por último, ai, desculpa, feio isso. Quem chegou agora? Quem pegou na metade? Quem acha que eu posso ter dito alguma coisa válida? Vou deixar gravadinho. Vejam depois, tá? Tá lá lavando louça, preparando comida, ajeitando alguma coisa. Nem todo mundo tem tempo para ficar 1 hora ouvindo o outro falar. Mas enquanto você tá fazendo alguma outra atividade, costurando uma roupinha, limpando um negocinho, tá? Talvez possa ajudar outras pessoas em outros momentos aí. Eu espero que sim, esse é o meu desejo, é por isso que eu tô aqui, tá bom? Então, ó, o Luiz que acabou de chegar, eu acabei de falar que vou deixar gravado porque eu tô indo, tá? Já deu meu tempo, 1 hora. Falei bastante. Espero que tenham sido coisas realmente úteis, que façam vocês pensar, que façam vocês buscar o melhor para vocês, tá? A gente falou um pouquinho sobre medo, sobre decisões, principalmente como a gente sair dessa angústia aí quando tem uma decisão importante para tomar, tá? Usem as técnicas aí e acredito que cada um de vocês vai conseguir ficar melhor. Obrigada por estarem aqui comigo hoje, tá? Fico muito feliz. Obrigada, gente. Um beijo, boa noite, se cuidem. Não esqueça de fazer uma oraçãozinha antes de dormir, né? Beijos. Tchau, tchau.